Bem, pessoal, vou falar hoje para você essa estrutura da nossa coluna tão relevante, que é a coluna lombar, e porque é tão comum a gente ter dor na coluna lombar. A coluna lombar, né, o ser humano, né, diferente de outros animais que viraram bípede, ele tem uma sobrecarga muito grande. Imagina, a gente está nessa posição o tempo inteiro. Todo o peso, nossa cabeça, corpo, tórax, está aqui sobre a coluna lombar quando a gente está andando. Ah, Júlio, mas eu fico sentado na maior parte do meu dia. Também, sentado aqui, o peso está todo sobre a coluna lombar também. Então, a coluna lombar, ela é muito sobrecarregada nos seres humanos. Então, eu até brinco com o paciente, só não vai ter dor na coluna lombar quem não viver tempo suficiente. Raramente você vê um paciente assim, eu não tenho dor na coluna lombar. A maioria fala, eu tenho dor, mas é leve. Eu tenho, mas me adaptei, né? E alguns, que é o que chegam mais pra gente, tem dores intensas. Porque, justamente, você entender essa sobrecarga natural, que não tem o que você faça, né? Ser humano sobrecarrega a coluna lombar. E a outra coisa é você entender que a nossa coluna, ela tem essa estrutura, né? Verdezinha, isso aqui é a coluna lombar. Então a gente tem o quê? Tem a parte óssea, tem o disco intervertebral e tem as raízes nervosas que vão levar a inervação, tanto motora como sensitiva, para todo o nosso corpo, trazendo informação sensitiva, né? Então a gente tem essa coluna que ela já é sobrecarregada. Se ela se fragiliza, dá uma hernia de disco, uma protusão, ou aumenta essas estruturas aqui, ou quanta estrutura articular tem nessa coluna lombar da gente. Então, hipertrofia, alguma coisa, vai acontecer o quê? Comprimir essa partezinha amarela. E normalmente isso vai dar o quê? Vai dar uma dor lombar. Então, dor lombar é uma coisa muito frequente, muito comum. Por essa parte anatômica, entendendo isso, então o que é que você vai fazer? Quais são os gatilhos? Número 1, posicional. Então, ficar muito atento à sua posição. Você tem escoliose, não tem escoliose, precisa de alguma orientação do ortopedista por causa da escoliose, precisa de alguma alteração anatômica da musculatura, então fazer atividade física para fortalecer a musculatura sem sobrecarregar. Eu falo isso o tempo todo do paciente, porque isso é muito relevante, né? Ou você tem uma coluna que você está sobrecarregando demais. Eu estou correndo, estou fazendo maratona, estou fazendo isso. Não está exagerando? Não tem que reduzir um pouco, né? Eu falo para o paciente que assim, o que eu mais vejo no consultório são os dois excessos. Pessoas que não fazem atividade nenhuma e a coluna, parte muscular muito fraca. Eu falo que a gente, neuro, fala muito de disco, de hérnia, de parte, mas o que está, a parte nervosa, né? Mas o que está aqui por trás disso tudo? A musculatura. Então, às vezes, você tem uma musculatura boa, compensa uma falha ou outra que acontece na sua vida, uma sobrecarga, né? Da mesma forma, esse excesso de não fazer atividade física, que é muito ruim, né? E é o mais comum que eu vejo, né? Tem o sobrepeso, o excesso de peso sobre essa coluna, e o outro é o excesso de atividade física, porque você corre, você faz isso, sobrecarrega também. Então, o ideal é você ter uma coluna, né, que você preserve ela ganhando massa muscular, sem sobrecarregar muito, né? Lembrando, o descanso é muito relevante, são 8 horas que a gente passa dormindo. Fica atento, vê colchão, vê travesseiro, vê posição, seu sono está sendo restaurador, você relaxa, você acorda bem, você dorme às 7 horas, não dorme menos, mas você acorda bem, tá um cochilo à tarde. Então você tem que perceber todos esses fatores que são muito relevantes para você ter uma musculatura da coluna lombar, ok? Ter também massa muscular, né? Porque se você tem músculo, isso protege também sua coluna, né? E ver essa avaliação toda postural, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.